Meu Deus do céu! 3.000 inscritos aqui no YouTube. Vocês não têm noção a felicidade que eu tô. Muito obrigada por todos vocês que estão me acompanhando aqui, os novos que estão chegando, e tudo isso, esse crescimento todo do canal é graças a vocês. Então, muito obrigada. E vocês que já me acompanham por aqui, estão percebendo alguma coisa de diferente aqui no meu cenário? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você percebeu de umas mudancinhas aqui no meu consultório. Aqui no meu canal você vai encontrar vídeo de relacionamento, autoestima, transtornos mentais e principalmente vídeos desmistificando a psicologia do dia a dia. E Maratona Carol Flix tem mais de 100 vídeos aqui no canal explicando um pouquinho sobre esses conteúdos. Bora então pro vídeo, que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência sendo cliente de terapia. Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Curiosidades. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já dá aquele like, se inscreve no canal e corre pro meu Instagram que eu posto bastante conteúdo por lá. Bom, gente, sou Carolina Montanieri, psicóloga comportamental, neuropsicóloga e especialista em transtornos mentais. Eu quero contar um pouquinho para vocês como é a minha experiência com a terapia. Mas eu já te faço a pergunta: será que terapia é para todo mundo? Terapia qualquer um pode fazer? Para eu fazer terapia, eu tenho que ter uma queixa ou eu posso procurar apenas para autoconhecimento? Essas perguntas eu vou responder para vocês ao longo do vídeo, mas eu vou contar então como que eu fui parar num sofá de uma sessão de terapia. A Carolzinha, na época, tinha 7 aninhos de idade e eu morava com a minha bisavó e os meus pais na mesma casa. Então eu vivia e convivia muito com essa minha bisavó, que se chamava Geralda, mais carinhosamente Bisa GG. Infelizmente, ela chegou a falecer e faleceu na minha frente. E nessa época eu sofri um luto absurdo e os meus pais não sabiam como lidar com uma criança pequena dentro de casa, como que acolhe, o que fala. A vovó foi pra onde? Foi pro céu? Como que explica a morte para uma criança? E a minha mãe acabou perguntando para umas amigas e todas falaram: coloca a Carol numa terapia, que vai ser muito importante para ela aprender a lidar com o luto e vai ser um profissional neutro que ela vai conseguir conversar um pouquinho a respeito da relação que ela tem com a Bisa. E aí, gente, foi muito engraçado, porque a minha mãe, ela foi na terapeuta por causa de mim, né? Ela queria procurar uma terapeuta para a filha dela. Dentro de uma psicoterapia clínica infantil, a primeira consulta normalmente é com os pais da criança, para o psicólogo entender ali qual é a demanda, por que os pais estão procurando a terapia para esse filho. E nessa primeira sessão, a minha mãe só chorava. Ela nunca tinha feito terapia antes. Ela estava querendo procurar para a filha, mas na verdade ela também estava precisando de uma terapia. E aí a terapeuta falou: Adriana, como você que veio aqui hoje, eu tô vendo que você tá bem emocionada, tá bem recente toda essa situação, né, com a tua avó. Vamos fazer o seguinte? Fica comigo fazendo a terapia e eu vou indicar uma outra profissional para tua filha. E lá vai a Carolzinha, então, para sua primeira psicoterapeuta clínica, que se chamava Leda Carvalho. Eu tenho uma memória bem afetiva, assim, dela, porque, óbvio, foi minha primeira terapeuta, e ela era mais idosinha. Eu, que acabei de perder, na época, a minha bisavó, eu vi ali nessa psicóloga um amor muito grande. Então, eu fiquei dos 7, sabe até quanto tempo, gente? Até os meus 17 anos de idade. Eu fiquei 10 anos com a mesma psicóloga. Ela era da abordagem psicanálise. Quando eu entrei na terapia, eu não sabia, meus pais não sabiam, a gente não sabe que existem abordagens, né? Então foi muito legal para mim e para ela, obviamente, acompanhar uma mesma paciente por 10 anos. Então eu entrei uma criança e saí uma adolescente, quase uma jovem adulta. Eu lembro que na época a gente não só brincava, porque dentro de uma psicoterapia clínica infantil, a gente brinca bastante, né, com os clientinhos. Faz desenho, massinha, jogava jogo, brincava. Era muito legal essa troca, porque dentro das brincadeiras ela conseguia perceber muita coisa dos meus comportamentos. Eu lembro quando eu tinha muita dificuldade em uma matéria, eu levava para ela me ensinar ali como que estudava, como que fazia ficha. Primeiro
beijo ela acompanhou, as minhas briguinhas de escola, coisas que eu conquistava, viagens. E aí esse amor era tão grande, eu me transformei como pessoa e obviamente também acabei trabalhando toda essa questão de luto, entre outras coisas, nesses 10 anos que a Leda acabou ali me acompanhando. E foi quando eu decidi cursar psicologia. Tem vídeo aqui no canal, gente, inclusive, que eu conto a minha trajetória e por que eu escolhi a psicologia. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que dentro da psicologia clínica existem tipos de abordagens. E se você também quiser entender um pouquinho como que funciona essas abordagens clínicas, tem vídeo aqui no canal também que eu explico quais são as principais e grandes abordagens dentro da psicologia clínica. E aí, quando eu me deparo na imensidão da psicologia, eu falava, gente, não tem só psicanálise então? Tem Gestalt terapia, tem Jung, tem Freud, tem Skinner, tem Moreno, tem Carl Rogers. Eu falava, caraca, que legal! Então são vários autores que estudaram métodos para os seus pacientes, para os seus clientes em terapia ali, em contato com o psicólogo, melhorar os seus problemas. Calma, para eu ser uma ótima psicóloga, e ainda mais que eu estou na faculdade, eu quero ver todas. Será que é possível? Eu dentro da faculdade, eu conseguir ali conhecer um pouquinho de cada uma? Mas para você considerar que você faz terapia, tem que ter pelo menos um ano para você peitar assim, você falar, não, eu fiz terapia. Então tem toda a questão também do vínculo terapêutico, porque é claro, às vezes não adianta você ficar um ano fazendo terapia se você não gosta do profissional, se você não vê melhora, se você não vê resultado, se você não consegue conversar de fato ali com o seu psicólogo, né? Então o que eu prometi pra mim? Gente, não é regra isso, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é coisa da Carol, é uma regra que eu inventei pra mim mesma, de ficar com um psicólogo por 2 anos. Por quê? Porque eu estava na faculdade, então eu queria aprender outras abordagens, eu queria experienciar ali na prática o que eu via teoria na minha sala de aula, porque eu não sabia ainda se eu queria seguir ou carreira clínica, ou se eu ia para organizacional, ou se eu ia para hospitalar, se eu ia para escolar, mas acima de tudo é importantíssimo que o psicólogo faça psicoterapia. A gente sempre escuta isso, né, nosso primeiro ano de faculdade. Quem faz terapia, que ótimo. Não faz ainda? Comece, porque como que você vai levar o seu cliente para o mundo, para o universo, se você que é terapeuta não conhece? Se você terapeuta não chegou lá? Como que você vai fazer essa experiência para o seu cliente, para o seu paciente? Então eu tive essa ideia, meio maluca, confesso, de tentar experimentar. Gente, e é verdade, toda vez que eu ia no psicólogo, eu falava assim, fulano, olha, eu vou ficar aqui 2 anos com você, tá? E aí o terapeuta dava risada, ou às vezes ele falava, nossa, como assim, né? Já tá chegando aqui, já tá querendo ficar 2 anos, não sabe se vai ficar mais, vai ficar menos tempo. Não existe dentro de uma terapia, tá? É óbvio que você procura a terapia com um objetivo, com uma queixa, com uma demanda. E aí vai do cliente, do paciente, olha, eu tenho uma demanda de luto. Eu resolvi o meu luto em pouquíssimo tempo, eu era criança. Então eu tinha ali uma flexibilidade, uma fluidez de entender, de compreender, de assimilar o luto da minha bisa em pouquíssimo tempo. E por que eu fiquei? Porque a terapia me transformou. Eu conseguia contar ali para um profissional neutro e eu aprendia muitas coisas que era muito diferente de você contar para o teu pai, para tua mãe, para uma professora, para uma coleguinha da escola, para um primo que é mais velho que você. Só que a partir do momento que eu ressignifiquei o meu luto, outras demandas foram surgindo e eu fui ficando. Que normalmente é assim que acontece dentro de um processo psicoterapêutico. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. E esse começo, quem procura normalmente é o nosso cliente. Então ele vem com essa demanda. Se melhorou, ele pode falar para o terapeuta que ele pode trocar, ou o terapeuta ele vai dar alta. Na psicanálise não dá alta. Você fica ali o tempo que você precisar e é o cliente que fala ali para encerrar, que foi o meu caso. Então foi na faculdade que eu entendi como que funcionava as abordagens e por que eu nunca tinha recebido alta, que é diferente de outras abordagens, como por exemplo a minha. Se o meu cliente vem para terapia e ele melhora aquela demanda, eu vou dar alta para ele. Ou a gente vê um novo processo, um novo plano psicoterapêutico para uma nova demanda, para uma nova queixa. Foi assim que funcionou toda a minha expectativa em relação à psicologia clínica, porque eu tinha sido cliente
10 anos, né, da minha terapeuta. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei assim, gente, e agora? Qual outra abordagem eu quero ir? Qual outro profissional eu quero ir? Então eu fiz uma listinha das matérias que eu tinha na minha faculdade e fui vendo. O que será que aborda esse daqui? O que será que fala nesse daqui? Né? Quais são as técnicas, quais são as estratégias? E aí foi muito legal, porque eu acabei conhecendo um outro profissional, acabei conhecendo uma outra clínica, uma outra abordagem, era outra demanda. Por quê? Porque eu entrei na faculdade com 17 anos, então imagina, eu passei por um processo de 10 anos psicoterapêutico, fui para uma outra terapeuta de uma outra abordagem e assim eu fiquei. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, gente, que eu vou falar isso para vocês também, sempre quando vocês forem procurar, não só terapeuta, mas médico, manicure que seja, é sempre legal você não só pedir orçamentos diferentes, mas você ter uma primeira sessão. Porque às vezes você marca uma primeira sessão com o psicólogo e você não gosta. Um rola match. Inclusive, gente, tem até um vídeo aqui no canal que eu explico como é que funciona uma primeira sessão de terapia. O que nós, psicólogos, gostamos de perguntar numa primeira sessão quando o cliente vem pra gente. Então é legal você marcar pelo menos uns 3, tá? Homem, mulher. Claro que esse psicólogo seja especialista na demanda que você está procurando. Gente, eu passei por todas as abordagens que vocês possam imaginar. Eu, Carol, eu sou muito alegre, eu sou muito agitada, eu falo pelos cotovelos, eu gosto de contar da minha semana, gosto de contar das minhas coisas, não só negativas, mas boas também. Psicólogo que fica quieto olhando pra minha cara, com cara de paisagem, não rola. Pra mim, não funciona. Se pra você tudo bem, tá tudo certo. Por isso que é legal você ir no profissional que role match. Gente, outra coisa que eu vou confessar pra vocês. Tiveram, sim, vários profissionais que eu fiquei menos de 2 anos. Não me simpatizei pela abordagem, não me simpatizei pelo profissional, às vezes não me simpatizei pelo gênero do profissional, mas eu acabei indo em alguns profissionais que às vezes aplicavam teste demais, eu não queria, ou às vezes era o contexto de vida que eu estava passando na época e que talvez não era aquele momento certo com aquele terapeuta. É muito importante quando você tem o contato pessoal do seu profissional e que você entenda, você cliente, você paciente, que se você precisar daquele terapeuta depois do horário do atendimento, seja à noite, final de semana, feriado, se teve uma crise de ansiedade, esse profissional consiga te acolher mesmo fora do atendimento. Isso que é a terapia, é o vínculo, é a relação. É dentro de uma relação terapêutica que você vai conseguir melhorar os seus comportamentos, problemas fora da sessão. Então não existe, gente, a melhor abordagem, não existe o melhor profissional, não existe essas coisas. O que vai existir de bom é você gostar do seu terapeuta, é você criar um vínculo terapêutico muito bom e que você tenha prazer de ir pra terapia. Eu anotava, eu vou contar essa semana pra minha terapeuta x coisa. Olha que gostoso. Ai, hoje eu não quero ir na terapia. Ai, hoje eu vou lá, ela vai perguntar de novo aquilo lá. Ai, Se você já tá sentindo esses sintomas, sinal de alerta. Aí eu me formei na faculdade, experimentei várias abordagens, vários profissionais e eu gostei muito de uma, humanista existencial. Ai, Carol, mas você é psicóloga comportamental, você não gostou da comportamental? Eu sou e amo a comportamental, mas eu sendo terapeuta, eu como cliente, não deu certo. O amor da minha vida, segundo, né, porque a primeira foi a Leda, foi a psicóloga Silvia Marcondes. Eu fiquei 2 anos com ela, fui para uma queixa X, né, específica, e assim, foi a primeira vez na prática que eu tinha encontrado uma psicóloga da abordagem humanista existencial que tinha a mesma pegada da relação terapêutica que eu também tenho. Então eu fiquei com ela ali 2 anos, fui eu mesmo que me dei a alta. Você como cliente tem total carta branca pra dizer isso ao profissional que tá cuidando de você. Eu acho que tô melhor, né? Tô bem, tô querendo dar uma pausada, tudo bem? Ou você tem algum feedback pra me dar, uma devolutiva pra me dar? E aí quando eu falei isso, ela ficou tão feliz comigo. Ela até se emocionou no dia da sessão, eu lembro como se fosse hoje. Ela me abraçou, ela falou, Carol, que legal, olha só, partindo de você, essa conquista, meus parabéns, é claro. E aí foi quando a gente, assim, soltou as frangas em relação a isso. Ah, então não vou ser mais sua cliente, você não vai ser mais minha terapeuta, bora ser amigas? Bora, gente.
gente, a Silvia tá na minha vida até hoje. A gente saiu nas redes sociais, quando o Gui me pediu em casamento, a gente foi lá na casa dela contar. Ela vai no meu casamento, ela foi no meu lingerie. Eu lembro quando eu operei, ela me deu uma Havaianas pra eu usar no centro cirúrgico. Quando ela me deu essa Havaiana, aquilo significou tanto pra mim, porque a minha linguagem do amor é presentes. Então eu via que ela me tratava da forma que eu queria, da forma que eu me sentia amada. Por isso, gente, que a terapia ela é personalizada, ela é exclusiva, ela é única. Se um cliente A e o cliente B vêm com a mesma queixa pra sessão, ambos vão ter tratamentos diferentes. São seres humanos diferentes. São contextos diferentes. E aí foi quando eu tive todo esse processo de amor próprio, de autoconhecimento, de empoderamento feminino. Foi quando eu saí da casa dos meus pais para morar junto com o Gui. Então, assim, ela acabou acompanhando muita coisa da minha vida. A minha próxima psicóloga, então, eu fiquei também 2 anos com ela. E mesma coisa, gente, eu sento lá no sofazinho e falo, olha, vou ficar 2 anos com você, tá? Eles já dão risada, acham engraçado. Agora, se o cliente ele quer ficar a vida inteira com esse terapeuta, tá tudo bem. Eu tenho cliente que tá comigo, ó, há anos, desde quando eu me formei, e não quer receber alta, porque o vínculo ele é muito forte. Fiquei 2 anos com a Simone e hoje eu estou com a Juliana, estou online, e é a minha primeira terapeuta online que não é de Taubaté. Ela é do Rio de Janeiro e ela é bem mais novinha que eu e já foi uma certa resistência minha, porque eu sempre fiz terapia com profissionais bem mais velhos do que eu, né? Por exemplo, a Leda que eu contei pra vocês, ela era idosinha quando ela me atendia. Então eu tinha essa coisa de profissional mais velho, mais experiente, e eu vivi isso na pele quando me formei com 21 anos de idade. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, você atende casal? Nossa, mas você nem é casada, você nem tem filhos. Como que você vai conseguir me atender se você não teve essa experiência? Então, depois de tanto tempo, eu quis experienciar uma terapia com uma psicóloga mais nova que eu. E conheci ela, gente, TikTok, videozinho de Reels no Instagram, tá? Gostei do vídeo dela, mandei mensagem, marquei e tá tudo certo. Muita gente às vezes me pergunta, nossa, Carol, você faz terapia desde os 7 anos? Significa que você é problemática? Muito pelo contrário. Eu tenho uma autopercepção de mim muito, mas muito aguçada, muito refinada. Eu tenho um autoconhecimento de mim mesma, de todas as questões possíveis, que não só a mim, mas eu consigo reconhecer em outras pessoas. E eu não tô falando porque eu sou psicóloga não, gente, porque eu também conheço gente que faz terapia há muitos anos e essa pessoa também tem esse refinamento de comportamento dos outros. A terapia, ela é transformadora. Ela me transformou, ela me mostrou essa coisa linda do processo psicoterapêutico que eu vivi e eu queria muito ter a honra e a oportunidade de também poder fazer isso com outras pessoas. Que a terapia, ela não precisa ser tão dolorida como normalmente as pessoas acham que é. A terapia, ela pode ser leve, ela pode ser divertida, ela pode ser menos pesada do que a vida já nos mostra. Então eu espero de verdade que você que assistiu esse vídeo tenha se conectado, que tenha se identificado. E se você ficou com alguma dúvida, já sabe, gente, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês. Conta aqui pra mim qual é a abordagem que você tá fazendo terapia agora. Teve alguma abordagem que você amou? Teve alguma abordagem que você não gostou? Comenta aqui que eu vou adorar em saber, tá? Ai, gente, eu tô tão feliz! Completei os 3K! Cara, passou tão, né? Ai, que tudo! Parabéns! Obrigada! E já tem nova meta, né? Já? Vamos pra 5K agora? Bora? Trabalhar duro pra isso. Vamos! Ah, mas o cenário ficou tão lindo hoje, eu gostei. gostei. Ai, será que o pessoal vai gostar? Gostou mais? Eu gostei, ficou bem legal. Eu gostei também, os quadrinhos ali.